Ai, Tami, eu não sei por quê. Por que eu tenho que ser gordo? Por que que eu já nasci gordo, já nasci gorda? Por que que minha família inteira tem muita facilidade pra engordar? Todo mundo é acima do peso, todo mundo é obeso. Eu não me lembro, Tami, de ter visto alguma foto um dia minha, desde criança, onde eu era magrinho. Eu já nasci gordo, eu já nasci gorda. O que que eu faço agora? Você já se pegou tendo esse pensamento? Pensando assim, eu já nasci gordo? Eu sou destinada a ser gordo, a ser gorda? Não, é minha sina, Tami. Ninguém da minha família é magro. Ninguém da minha família conseguiu emagrecer até hoje. Por que que eu vou conseguir? Já se pegou pensando assim? Você não tem uma sina, você não precisa ser acima do peso, você não precisa ser uma pessoa obesa, não. Quando a gente nasce e é criado pela nossa família, no ambiente que a gente vive, a gente recebe costumes que já são das outras pessoas. Então, se você cai numa casa onde a família já tem propensão a engordar e as pessoas não estão nem aí pra isso, comem mesmo, não cuidam da alimentação e não cuidam da alimentação das crianças principalmente, é claro que você já vai ter problema com a balança desde criança. Só que isso não significa que é uma sina, é um destino pra você, porque você caiu ali naquela casa onde as pessoas têm aqueles costumes, aqueles hábitos e você acabou engordando desde pequeno, desde pequena, mas tira isso da sua cabeça. Não ache que é a sua sina, o seu destino ser acima do peso, ser obeso, igual as outras pessoas são, ou que pra você não dá porque sua família sempre teve problema com a balança. Na minha família, dos dois lados, tanto do lado do pai quanto do lado da mãe, os dois lados têm muita facilidade para engordar. Tem muitos obesos na minha família. E minha avó, quando eu nasci, ela se preocupou desde o começo. Minha avó que me criou praticamente, ela me olhava pra minha mãe trabalhar. Então eu ficava com ela todos os dias. E ela se preocupava com a minha alimentação. Ela se preocupava se eu ia comer coisas com vitamina, ela se preocupava se eu estava comendo equilibrado. Então eu passei uma infância todinha sendo muito magra. Por mais que eu tivesse tendência dos dois lados a engordar. Por quê? Porque minha avó sempre foi muito rígida com isso. Já contei aqui pra vocês sobre isso, né? Mas quando eu cresci, quando eu virei adolescente, quando eu tava na fase adolescente pra adulta, que eu comecei a mandar no meu nariz, eu comecei a comer o que eu queria e foi aí que eu engordei de uma hora pra outra. Engordei os 30 quilos que vocês sabem, só comia besteira, só comia fast food. Por quê? Porque eu descuidei da minha alimentação e eu saí do meu meio, porque o meu meio em casa, por mais que as pessoas na minha família tenham tendência a engordar, minha avó sempre foi muito rígida, então todo mundo que morava comigo, minha mãe, meu irmão, meu avô e minha avó, todo mundo tinha o peso razoável, era saudável. Por quê? Porque minha avó se preocupava, porque minha avó via as irmãs dela, as tias, a outra parte da minha família, que é a parte do meu pai, todo mundo acima do peso, então ela cuidava muito da nossa alimentação. Mas quando eu criei asinhas e voei, eu não tava nem aí, gente, nem pensava nisso, porque eu nunca tinha sido gorda, né, nunca tinha tido problema com a balança, então eu não achava que eu ia engordar. Então é muito mais o seu meio que te faz gordo, o meio que você convive, os hábitos desse meio, do que uma sina, um destino. Ai meu Deus, eu nunca vou ser magro porque não dá, pra minha família não dá, nossa estrutura óssea já é larga. Não caia nessa cilada. Você pode sim ser a primeira pessoa da sua casa a emagrecer. Você pode sim ser a pessoa que vai mudar a história da sua família em relação à obesidade ou ao sobrepeso. Tudo depende de você, do comportamento que você vai ter em relação à comida, em relação às atividades físicas, em relação à sua vida. Ninguém é predestinado a ser gordo, não. Vocês não veem pessoas que passaram a vida inteira acima do peso, obesas, do nada tem um estalo e voltam e fazem tudo certo e emagrecem muitos e muitos quilos? Essas pessoas podiam falar assim, eu passei a vida inteira gorda, então nem vou tentar. Mas não, elas fazem diferente. Por mais que elas tenham sido obesas e tenham sobrepeso desde criança, elas vão lá e mudam a história delas. Então não caem nessa cilada de só porque minha família é obesa, eu tenho que ser obeso. Só porque eu já nasci gordinho, eu não posso emagrecer. Isso é coisa da sua cabeça tentando te sabotar, tá bom? Faça a sua parte que você vai ser a pessoa que vai mudar a história da sua família, vai mudar a sua história de uma vez por todas, por mais que você nunca tenha vivido isso, você pode viver sim. E você vai, eu acredito em você, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até amanhã, tchau, tchau!